Por que não consigo reduzir a glicemia de jejum? Gente, essa pergunta nunca é demais. Eu já respondi ela semana passada várias vezes, tem várias outras perguntas assim, mas nunca é demais trazer essa pergunta e responder novamente, porque é uma questão muito... é um calo muito grande de vocês, né? A glicemia de jejum, gente, ela pode, primeiro, refletir não a sua refeição na noite anterior, mas, de fato, as suas refeições ao longo dos dias na última semana, por exemplo, né? Eu sempre falo, quando eu falo de modulação glicêmica, quando você aprende a aplicar a modulação glicêmica a cada refeição, você vai vendo a glicemia de jejum baixar, porque você aumenta a sua sensibilidade à insulina, tá? Então, uma das coisas pode ser que a sua resistência à insulina está muito alta, né? Porque você está conseguindo controlar o diabetes ali no seu dia a dia, devido a dietas restritivas, devido a jejum, devido a seguir dieta low carb, ter seus deslizes, volta e meia, tá? Ela também pode estar relacionada com coisas que não têm nada a ver diretamente com a sua alimentação. Primeira coisa, gente, noite de sono mal dormida. Aquela noite de sono que não é revigorante, que você não acorda descansada, sabe? Noite de sono picada, que você acorda muito, né? Conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai no banheiro várias vezes, às vezes você volta para a cama e não consegue dormir. Gente que dorme na casa com muita gente, e aí acorda por qualquer barulho. Enfim, noite de sono mal dormida que você tem, desperta demais em momentos que você não queria estar acordando, né? Ou estresse, né? Você está vindo numa situação de estresse crônico, marido internado, filha passando por dificuldade com o marido, né? Você dorme pensando naquela preocupação, dorme ansiosa com as contas que você tem para pagar no dia seguinte. Isso tudo, você está tendo uma noite de sono estressante. Isso isso vai afetar a sua glicemia de jejum. Outra coisa que pode afetar a glicemia de jejum e as pessoas subestimam é o baixo consumo de água. Se você não bebe água o dia inteiro, assim, como não dá para beber água de madrugada, gente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa garantir o nosso consumo de água no momento que a gente está acordada, né? Porque aí, a lagarta vai descer agora. Desce, Juju! Desceu. Porque aí, durante a madrugada, você não vai ter uma baixa hidratação. A semana passada eu trouxe esse exemplo e gostei desse exemplo, né? Que é o seguinte, quando a gente acorda de manhã, o xixi não está amarelão, ele não está ali concentrado de urina, né? De toxinas, né? Aquele xixi amarelão mostra mais ou menos como deve estar nosso sangue do lado de dentro. Ele também deve estar assim concentrado, com pouca hidratação, sabe? E quando a gente tem um sangue concentrado, a gente tem um sangue com acúmulo de glicose, né? Quando a gente bebe bastante água ao longo do dia, faz muito xixi, gente, a gente está eliminando glicose, tá? Então, podem ser vários desses fatores, mas ele normalmente está relacionado à noite de sono mal dormida, está relacionada a estresse, está relacionada a uma alta resistência à insulina, porque de madrugada a gente tem aumento de glicose também, tá? E aí, se o corpo não conseguir botar para dentro, né? E por que a gente tem aumento de glicose de madrugada, gente, se você não comeu nada? Porque depois ali de 8 horas, mais ou menos, sem comer, o nosso corpo, de 8... Bem que um pouquinho mais de 8 horas ali, depois de mais, sei lá, umas 10 horas sem comer, o nosso corpo, ele pega outros substratos, outros componentes, como gordura acumulada aqui, ó, no nosso tecido adiposo, e proteína da nossa massa muscular, por exemplo, e transforma em glicose, porque o nosso cérebro não fica sem glicose. Então, ilusão a sua, achar que ficar de jejum vai fazer a sua glicemia diminuir. Pode até fazer, porque você vai acabar emagrecendo, se você consome menos caloria, você acaba emagrecendo, e aí se você emagrece, você tem uma melhora da sua resistência à insulina, você fica com menos resistência à insulina, mais sensibilidade à insulina, né? E aí pode ter uma coisa positiva ali, mas quando a gente pensa na fisiologia básica do corpo humano, né, e de uma pessoa com diabetes, com uma resistência à insulina alta, uma pessoa com dificuldade de controle, não adianta fazer jejum, porque a glicemia vai subir, mesmo no jejum, porque o nosso corpo não fica sem glicose. E se a sua insulina não trabalha direito,
ela vai ter a mesma dificuldade de colocar aquela glicose que teve origem da gordura do que aquela glicose que teve origem da alimentação, entendeu? E quando a gente consegue, por exemplo, aplicar a modulação glicêmica a cada refeição, fazendo com que a gente tenha um aumento da sensibilidade à insulina, né? Que sensibilidade é a diferença de resistência à insulina. Eu gosto de trazer o exemplo aqui, ó. Resistência à insulina é aquela célula ali, não quero insulina, não quero, ela não vai conseguir fazer nada aqui. A sensibilidade à insulina, a célula está super sensível, está super, cara, vem, insulina, pode vir. Faz tempo que você não aparece aqui. Ah, vem cá, você não está me dando trabalho, pode vir. Vem de braços abertos, sabe? Então, quando a gente, por exemplo, aplica modulação glicêmica a cada refeição, você tem um aumento da sua sensibilidade à insulina. E isso, dali a 2 semanas, está refletindo na sua glicemia de jejum, sem você nem perceber. De repente, a glicemia de jejum está baixando. Isso acontece com as minhas alunas. Aconteceu agora, final do ano, né? Muitas delas deram uma relaxada normal, né? E aí viram a glicemia tanto de jejum quanto a pós-prandial aumentar. E aí, desde que o ano virou, elas voltaram ali algumas à rotina e já começaram a ver tudo baixar, tá? Então, a glicemia de jejum está relacionada a muitas dessas coisas. Precisa realmente identificar o que é. Mas, no geral, noite de sono mal dormida, estresse, pouca hidratação. Ah, esqueci, gente, falta de atividade física. A atividade física deixa a sensibilidade à insulina lá em cima. As células ficam, eu quero glicose! Insulina, cadê você? Me dá glicose aqui, mulher. Elas ficam desesperadas por glicose quando a pessoa faz atividade física, tá? Aí vamos responder a pergunta da Lourdes agora. Sobre a metformina. Ela é ruim mesmo para o diabetes? Posso usar? Gente, assim, metformina não é ruim para o diabetes, tá? Vamos pensar na pobre da metformina de forma isolada? Ela faz o que ela cumpre o que ela promete. Ela te ajuda a baixar a glicemia, tá? Só que, o que a metformina é ruim? Os efeitos colaterais, que muitas de vocês têm, na verdade, a maioria tem efeito colateral com a metformina, principalmente no início do tratamento. E o ruim, gente, de verdade, na minha opinião, da metformina, é que vocês meio que se apoiam nela como se ela fosse a cura do diabetes. Só que não. A metformina, ela não, por exemplo, diminui a resistência à insulina. Porque muitas pessoas engordam com diabetes e eu emagreço tanto. Caramba! Silvia Helena, de 82 ela foi para 50 quilos. Mulher, tu tá sumindo. Então, primeiro, ninguém engorda com diabetes, tá? As pessoas engordam porque elas comem mais que elas devem, né? E, na verdade, elas engordam e aumentam o risco de diabetes. E aí tem pessoas que emagrecem muito. Tem pessoas que emagrecem muito. Primeiro, porque essas pessoas que emagrecem muito, elas decidem mudar o estilo de vida delas, né? Elas comiam super mal, uma alimentação super desequilibrada e, de repente, começam a comer de uma forma totalmente diferente, né? E, pelo visto, Silvia Helena deve ter feito isso meio de forma radical, né? Ela deve estar seguindo uma dieta super restrita. E quando a gente faz a low carb, gente, não é à toa que a low carb é a dieta queridinha do emagrecimento, porque ela emagrece mesmo, tá? E ela emagrece, não significa que você vai emagrecer perdendo gordura, tá? Significa que você baixa o peso, tá? Vai ser, principalmente, elas engordam porque tem uma mudança de estilo de vida muito grande, né? Normalmente, vocês seguem dieta low carb, aí vocês têm perda de massa muscular, perda de peso, tá? E o diabetes, por si só, quando ele está descontrolado, mas é um diabetes mais avançado, ele costuma emagrecer também. Por que o diabetes emagrece, gente? O diabetes descontrolado, né? Porque se o corpo não consegue receber as células, a glicose, essa glicose vai ficando ali na corrente sanguínea. E se a célula não tem glicose, essa pessoa tende a ficar com mais fome, essa pessoa emagrece, porque a célula não consegue pegar aquela glicose ali nem transformar em gordura, tá?
Então, realmente costuma emagrecer.